Boa noite, irmãs. Que bom estarmos aqui. Está chegando mais gente. Para aprendermos mais do Senhor. Amém? O motivo de estarmos aqui é para conhecer mais o nosso Deus, né? Não tem outro motivo para a gente estar aqui essa noite. Lembrando que é o Senhor quem nos traz, sempre, né? É Ele que capacita que a gente possa chegar aqui, porque toda a graça vem dele, todo o propósito é dele, né? Por meio dele, para ele, por meio dele, por ele, para ele são todas as coisas. Amém? Nós estamos... Os livros. Nós estamos estudando... Peraí, deixa eu colocar aqui. Esses 2 livros, esse ano, para quem não veio os 2 encontros que a gente já teve, né? Da Jan Wilkin, Incomparável e Renovadas. Então, hoje é o nosso 3º encontro e nós já vimos... Hã? Não, eu não quero mexer por causa dela. Nós já vimos esses 4 atributos. Então, o atributo infinito, esse livro ele fala exatamente dos atributos de Deus, aqueles que só Deus é e que Deus não comunica com a gente, e aqueles que ele comunica, que nós também podemos e devemos buscar e alcançar. Então, o atributo infinito, só Deus é. Nós somos finitos, ele é infinito. O atributo incompreensível, só Deus é. Nós somos compreensíveis, Deus é. Né? As maravilhas do Senhor, elas não têm fim. E no livro da Jen que fala que Deus quer que eu também seja, que nós já vimos, é que ele é santo, isso ele comunica com a gente. Inclusive a Bíblia diz que nós devemos ser santos como ele é santo, e amoroso, né? Que nós vimos no último encontro, que nós também podemos e devemos ser. E hoje nós vamos ver autoexistente, que só Deus é, e bom, que Deus quer que nós sejamos também. Antes de chamar a Lu para a gente orar, eu gostaria de ler um versículo que está lá em 1 Pedro, verso 7, que diz assim, todo mundo conhece, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nós precisamos ser lembradas disso todos os dias, que somos mulheres, né? E nós queremos fazer tantas coisas, temos que fazer tantas coisas, mas a gente precisa viver cada dia, na presença de Deus, entendendo que a gente tem que deixar os pés da cruz, porque a ansiedade nos faz mal, a ansiedade é pecado e ela não vai resolver os nossos problemas. Então, eu gostaria de ler esse versículo para vocês, para que vocês meditem. Nós meditemos. Lu, vem cá, por favor. Vamos orar. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por mais essa noite que o Senhor nos trouxe aqui para falar ao nosso coração. Capacita, Senhor, a vida da sua filha, da Luciana, para falar conosco aquilo que o Senhor já tem preparado, Senhor. Que os nossos ouvidos possam ouvir, que o nosso coração seja ensinável e que a nossa mente esteja totalmente cativa em obediência ao Senhor, sem distrações, sem pensamentos, tristezas, angústias, ansiedades. Nós colocamos tudo isso aos teus pés e pedimos, ó Pai, a tua graça nessa noite. Fala através da tua filha, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então dá esse pra aqui. Eu não consegui. Deixa eu ficar ali. Boa noite, irmãs. A Mônica estava sofrendo aqui com a altura, porque já estava preparado para mim. E olha que eu estou com saltão. Ai, que bom estar aqui com vocês. É um privilégio de Deus para mim. Tirei aí um período sabático. Estava sendo cuidada pelo Senhor, né?
E hoje eu tô aqui de volta, tremendo. Mas como é bom poder estudar a palavra de Deus e, como a Mônica disse, a gente poder conhecer mais o nosso Senhor. Que todo relacionamento, quanto mais intimidade tem, melhor fica, né? Então, quanto mais íntimos nós formos do Senhor, melhor vai ser para nós, né? A gente vai deixar de fazer tantas coisas que traz depois consequências tão ruins para a gente, quando a gente conhece a vontade de Deus e começa a praticar, né? Então, hoje, como a Mônica já disse, nós vamos ver o atributo de Deus, que ele é autoexistente. Só que antes de falar sobre esse atributo, eu queria fazer uma ilustração com vocês. Eu vou pedir para duas meninas, vem para me fazer um favor. Elas vão entregar para vocês alguns versículos, que eu quero que vocês participem comigo e da leitura dos versículos. Só que para a gente não perder tempo de ficar procurando as referências, elas já vão entregar e na hora que eu pedir para ler, vocês já estão com o papelzinho na mão e pode ler, tá bom? Se caso sobrar papel, aí dá um a mais para alguém aí. Enquanto elas distribuem, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre criatividade. O que eu tenho na minha mão? Não, já. O que eu tenho em minhas mãos? Uma fita vermelha. Com uma fita vermelha, o que a gente pode fazer? A primeira coisa que eu acho que vem na mente da gente é um laço, né? Mas se a gente pode dar para eles, fazendo favor, pode ir repetindo, tá bom? Dá para fazer uma flor, né? Se eu for girando só a fitinha aqui, vou dobrando, vou girando, dobrando, girando. No final, como já disse ali a Valquíria, a gente vai formar aqui uma florzinha. Mais especificamente, qual florzinha? Ela não ficou muito com o tempo aqui, né, fazendo, mas ficou uma rosinha, certo? Então, a gente usou a criatividade e criou aqui, então, a partir dessa fita, uma florzinha. Eu gosto muito de ficar na internet, principalmente agora no inverno, vendo amarrações de pashmina, lenço e tudo mais. Aqui eu tenho um lenço que eu já dei um nozinho aqui, mas se eu simplesmente cruzar de um lado, cruzar do outro, puxar aqui as duas pontas, depois vir para cá, o que eu formei aqui? Uma flor, que eu posso usar no pescoço, posso fazer um rabo e colocar essa flor, então eu também criei. Eu já fiz duas flores aqui, com materiais diferentes, né? Usando o quê? A criatividade. Não foi minha, tá? A minha eu só copiei. Mas as pessoas são tão criativas que elas fazem flor pintando, fazem flor de tecido, como essas daqui, fazem flor de plástico, fazem flor até com carinha, flor de biscoito, de EVA, tem vários tipos de flor, tudo vai depender do quê? Da criatividade, certo? Agora, nessa outra caixinha aqui, eu tenho também, tá meio até com formiga, gente, eu saí na rua catando uma florzinha. Olha a delicadeza disso, tamanhinho de cada pétala, né? Tão minúsculo, mas com tanto detalhe. Eu até pus na água aqui para elas ficarem um pouquinho mais viçosinhas, né? Essas daqui, quem foi que criou? Foi Deus. Agora, qual a diferença entre a florzinha que eu criei e a flor que Deus criou? A que eu criei, eu precisei do quê?
de um material já existente. O que Deus criou, ele criou do nada. Ele criou através da palavra. Haja e havia. Não foi assim que Deus fez? Agora, diante dessas flores aqui que Deus fez, eu posso falar que as outras construções que eu mostrei antes são flores? Elas são representações, né, das flores. Porque a flor de verdade é a que Deus criou. Apenas Deus é criador. Quem pegou Gênesis 1:1, pode ler, por gentileza? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus criou os céus e a terra. Deus é o Criador. Diferente de nós humanos que criamos a partir de algo já existente, precisamos de uma matéria-prima para criar alguma coisa, Deus ele cria simplesmente pelo poder da palavra. Quem está com Gênesis 1:3? Deus, haja luz. Haja e ouve. Foi só a palavra do Senhor. Onde não havia nada, algo passou a existir. Mas o Deus Criador, ele não é criado. Todas as coisas têm origem nele, mas ele não tem origem. Nele todas as coisas vieram a existir, mas ele não passou a existir, porque ele sempre existiu. Ele é o Deus eu sou. Isso o próprio Deus disse a Moisés. Quem está com Êxodo 3:14? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. Eu sou e enviou a vocês. Então, Deus disse para Moisés, fala lá para o faraó, né? Eu sou o que sou. Fala para os israelitas, eu sou o que sou. Deus é. A nossa linha do tempo, ela é assim. Nós começamos lá na concepção, essa linha aqui é a nossa vida aqui na Terra, mas depois tem os 3 pontinhos, por quê? Porque nós vamos viver eternamente. Ou com Deus, ou sem Deus, mas seremos eternos. Agora, a linha de Deus, do tempo, é assim, começa com 3 pontinhos, porque ele não tem início. Essa linha aqui é o tempo que eu estou vivendo com Deus aqui na Terra, e ele não tem fim. Deus não tem começo e também não tem fim. Ele sempre é. Ele foi, é e sempre será. Ele sempre existiu, existe e sempre existirá. Deus é autoexistente. Então, acho que com essa dinâmica deu para a gente ver que Deus ele é autoexistente. Esse é o terceiro atributo incomunicável de Deus que a gente tem aprendido aí nesses estudos. Quem está com João 5:26? Pois, da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. Ele tem vida em si mesmo. Ele é autoexistente. E nós temos vida a partir dele, por causa dele. A Mônica já citou aqui hoje. Por meio dele, para ele. Por meio dele e para ele são todas as coisas. Então, nós temos vida a partir dele. Quem está com Atos 17:28? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas, também somos descendência dele. Nós somos descendência dele, porque nós existimos a partir dele. Eu tive um carro que tinha um adesivo que estava escrito assim: Deus sem você é Deus. E você sem Deus? E se a gente ler de trás para frente vai dar a mesma coisa. Deus sem você é Deus. E você sem Deus? O que nós somos sem Deus?
Será que a gente consegue ser alguma coisa sem Deus? Somente Deus pode dizer eu sou o que sou. Nós só podemos dizer eu sou alguma coisa porque Ele é. Apocalipse 4:11. O Senhor e Deus nosso, é digno de receber a glória, a honra e o poder. Ele acha todas as coisas, por tua vontade, elas nos dizem. Todas as coisas foram criadas pela vontade de Deus e não pela necessidade de Deus. Seria muita presunção nossa achar que Deus necessitava de nós para alguma coisa. Ele não necessitava da gente para nada, mas pela vontade dele, ele criou todas as coisas. Deus é a nossa origem, mas ele é separado de nós. Não somos pedaços do divino, embora nós somos criados à imagem e semelhança do Senhor, mas nós não somos um pedaço do divino. Nós somos distintos de Deus, não somos pequenos deuses como muitos acham por aí. A criatura, ela não é o Criador. Eu não posso dizer que o quadro da Mona Lisa é o Leonardo da Vinci, posso? Então, também não posso dizer que eu sou Deus porque fui criada por Ele ou porque fui feita à imagem e semelhança dEle. Por ter criado todas as coisas, Deus é o dono de todas elas. Então, Deus é o nosso dono. E Ele não tem direito adquirido sobre nós, porque comprou ou porque ganhou, né? Quando a gente compra ou ganha alguma coisa, a gente tem um direito adquirido. Agora, o que o Senhor tem sobre nós é um direito autoral. Ele que nos criou, Ele é o nosso autor, o autor da nossa vida. Quem está com Romanos 1, 20, 21 e 25? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e os seus corações insensatos se obscureceram. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Embora os atributos de Deus eles sejam invisíveis, mas a gente pode perceber, a gente pode conhecer, pode ver esses atributos do Senhor através de tudo aquilo que Ele criou. E isso deve nos levar a adorar o Criador e não a criatura. Tudo que Deus fez é belo, é bom, mas não é para ser adorado. Nós temos que adorar o Criador. Vocês conhecem, né, aquele cântico que diz assim: não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para quê? Para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu louvor. Foi para o louvor dele, para a honra dele, para a glória dele que ele criou todas as coisas. Só que o homem caído tem a tendência de adorar a criatura. Toda adoração da criatura, na verdade, é uma forma velada de autoadoração. Porque quando a gente adora algo que é menor do que Deus, a gente acaba consumindo isso e logo a gente acaba descartando.
E quando a gente faz isso, a gente revela que o verdadeiro objeto da nossa adoração somos nós mesmos. Porque a criatura, ela não pode nos satisfazer por completo. E se eu acho que aquilo não me satisfaz e posso desfazer daquilo que não está me satisfazendo, então eu estou dizendo que eu que mando aqui no pedaço, né? Eu que sou o dono disso, eu que posso, que mando, que desfaço. Então, na verdade, eu estou me adorando e não adorando ao Criador. Paulo nos adverte que quando a gente faz isso, nós somos indesculpáveis. Foi o versículo que a Mônica acabou de ler. Não há desculpas para isso. A criação, ela revela o Criador. E é Ele que é digno de ser adorado. Nós, humanos, gostamos de pensar que nós somos criativos, inventores. Né? Quando a gente estava criando a florzinha, que legal, eu sou criativa, né? Estou fazendo alguma coisa. E a gente gosta. Quantas coisas, né, que foram inventadas? Vocês estão podendo me ouvir melhor por causa de um microfone, a caixa de som. A gente pode filmar e depois outra pessoa assistir. Então, tudo isso tem a ver com criatividade, com invenção, mas tudo isso foi nos dado por Deus, né? Quem nos dá a inteligência, tudo é o Senhor. Só que a extensão da nossa criatividade, ela é limitada. Por quê? Porque nós somos seres humanos e somos limitados. A nossa criatividade é limitada. No livro, até não sei quem tem e está acompanhando a leitura, fala que é o Deus de infinita criatividade. O Deus autoexistente é o Deus de infinita criatividade. A nossa criatividade, ela é limitada. Tudo que criamos a partir de algo que Deus criou. Aí eu tenho umas perguntinhas para fazer para vocês. Quem será que descobriu primeiro que o barro dava para construir casas? O ser humano ou o João de Barro? E aqui o João de Barro já fez um complexo, né? Não é nenhuma casa, um complexo aqui. De onde será que ele aprendeu isso, né? O voo das aves, a ave é a criação do Senhor, não é? Ela serviu de inspiração para quê? Para o homem criar o avião. Antes mesmo que houvesse embarcações, os patos já nadavam e não afundavam. O homem criou o sensor ultrassônico baseado em quem? No morcego. O homem também criou todas as pessoas criativas, certo? Inventores, pessoas inteligentes, porque eles precisavam observar a natureza também para poder fazer alguma coisa. Criou o velcro, observando o quê? O carrapicho. E aí uma parte que eu gosto muito, aí vocês já vão entender por quê. Um dia eu fui na praia e fiquei lá observando o sirizinho, cavando buraquinho, e ele vem rapidinho e joga areinha ali assim. E isso daqui serve também de inspiração para o homem criar o quê? Uma escavadeira. Eu trouxe aqui de propósito, porque eu trabalho o dia inteiro vendo isso daqui, né? Então a gente vê que o homem, ele cria as coisas a partir de algo, observando aquilo que Deus já fez. E cria também a partir de matérias-primas que o Senhor também criou. Então nós, na verdade, a gente não está exatamente criando alguma coisa, né? Teve um apresentador de TV que ele dizia, nada se cria, tudo se copia. É o que eu disse aqui antes, né? Eu estava criando as florzinhas, mas na verdade a criatividade foi de outra pessoa, porque eu só vi na internet como é que fazia e fiz. Então, eu só copiei. Mas, na verdade, essa frase aí, ela existe a lei de conservação de massas de um químico chamado Lavoisier, que ele dizia, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, a natureza, ela foi criada pelo Senhor. Depois de tudo que Deus criou, o homem não faz mais nada melhor do que o que Deus fez.
e nem do nada como Deus fez. Deus criou tudo do nada sem ter necessidade de nada do que ele criou. Aliás, a sua visão vai além. O homem, ele cria, né, máquinas para fazer exames, raio-x, tomografia, ressonância. E Deus, ele não precisa nada disso, porque a visão dele vai além de tudo isso. Quantas pessoas no mundo vieram de famílias desafortunadas, que de forma legítima, com trabalho, esforço, enriqueceram e foram bem-sucedidas? Tenho certeza que pelo menos uma pessoa assim a gente conhece. Né? Pessoa que veio lá do nada e cresceu, né? Ficou bem financeiramente. Existe um perigo em tudo isso, porque na maioria das vezes a pessoa diz, né? Eu conquistei tudo isso. Se não fosse eu ter trabalhado, levantado cedo, a gente vê muitos coaches também por aí falando, né? Que você tem que fazer enquanto seus amigos estão descansando no domingo, você está lá trabalhando, né? Falam tudo isso. Que tudo depende de muito esforço. Sim, as coisas dependem de esforço. Mas uma pessoa, se ela não estiver saudável, ela não consegue fazer esforço nenhum. E quem que dá saúde pra gente? É o Senhor. Se a pessoa não tiver capacidade intelectual, ela também não consegue fazer nada. E quem que dá tudo isso para nós? Também é o Senhor. Nós não podemos ter o complexo de Deus e sair falando, se não fosse eu nessa casa, se não fosse eu nessa empresa, se não fosse eu, nada aconteceria. A gente tem esse complexo, né? Pensamos que nós damos a vida aos nossos filhos e por isso eles devem não honrarem, mas adorarem a nós. Pensamos que o nosso patrão vai à falência se a gente sair da empresa. E aí a gente acha que pode ser insubmissa, porque imagina, ele não vai me mandar embora. Porque se mandar embora, isso daqui vai à falência. Pensamos que vamos para o céu por nossos méritos. Eu tenho uma vida abnegada, eu faço caridade. Mas não, nós vamos para o céu pelo sacrifício de Cristo, não é por nosso mérito. E às vezes a gente acha também que muitas pessoas conheceram a Cristo através de nós, e a gente começa a contabilizar quantas pessoas eu estou levando para o céu, porque ouviram eu falando de Jesus, né? Me ouviram falando de Jesus. E às vezes a gente pensa até que vai ter um lugar especial lá, né? Pelas coisas que a gente faz aqui. Isso porque esquecemos que tudo que a gente faz aqui é por dons que Deus nos dá. Foi Ele que teve misericórdia de nós e nos concedeu esses dons. Não podemos nos esquecer de que somos apenas mordomos, pois o proprietário de tudo é Deus. Quem está com 1 Coríntios 4:7? Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tem recebido? E se recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Tudo que temos foi recebido, né? Não é nada nosso, a gente recebeu. Quem gosta de ler vai me entender. Quando vamos comprar um livro, o nome do livro pode até nos chamar a atenção. Mas se for de um autor ruim, o livro vai perder um pouco o valor para a gente não vai querer comprar. Às vezes, quando a gente vai mesmo, né, nessas conferências, e a gente vê algum livro assim, às vezes alguém até alerta, esse autor aí não é muito legal não, né? A gente, mas é um autor novo, a gente não vai dar para ele o benefício de ler, mas daí a gente vai ver se é uma editora legal, que, né, se preocupa em selecionar bem o conteúdo que vai publicar. E a gente vai olhar também quem que está lá fazendo referência daquela pessoa, né? Porque o valor, ele não está exatamente no livro, o valor está no autor do livro. Quem está com o Salmo 139, 13 e 14? Que acha íntimo do meu ser, e descesse do vento da minha mão. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas.
Tenha plena certeza. Esse salmo, ele fala como que nós somos criados, né? E é tão bonita a forma como fala aí, só que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente usa uma falsa lógica nesse versículo, né? Se eu sou obra de Deus e todas as suas obras são maravilhosas, logo eu sou maravilhosíssima, né? Nem maravilhosa, eu sou maravilhosíssima. A gente tem que tomar cuidado, porque se a gente for ler o contexto do salmo todo, ele não está falando de nós, ele está falando de Deus, de quem nos criou. É ele que é maravilhoso e por isso as suas obras são maravilhosas. Num mundo egocêntrico, narcisista, que prega muito sobre autoestima, esses versículos, então, eles são tirados do contexto, né, para focar no eu. O nosso valor não está atribuído a nós, mas àquele que nos criou e que nos formou. Isso é libertador para nós, porque o nosso valor não está no nosso sucesso, muito menos no nosso fracasso. O nosso valor está no nosso Criador. Nós carregamos a marca do nosso Criador. Nós somos autografadas pelo autor da obra. Isso sim é lindo, né? Isso é muito lindo. Nosso Deus é criador e especialista em criar a partir do nada. Ele é um Deus de infinita criatividade e continua fazendo o que somente Ele pode fazer. Devemos sempre nos lembrar de que trabalharemos na construção do nosso lar, da nossa carreira, do nosso ministério, como mordomos, não como deuses de tudo isso. Quem está com o Salmo 127:1? Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar o lar. Então, esse versículo nos diz que sem Deus nós somos inúteis. Só temos utilidade quando estamos nas mãos dele. Nós somos o bisturi e Deus é o cirurgião. Nós somos o pincel e Deus é o pintor. Nós temos o dom, mas o dono dos dons é Deus. Somos apenas instrumentos e Deus realiza os seus propósitos através de nós. Devemos falar e agir de maneira que as pessoas ao nosso redor possam contemplar a beleza do Evangelho, não a minha beleza, mas a beleza do Evangelho que eu vou pregar. Temos que estar cientes de que só Deus pode criar justiça no coração da outra pessoa. Ela não vai crer no Evangelho porque eu preguei de uma forma bonitinha e ela entendeu e ficou convencida. Quem vai convencer é o Senhor. João 16:8. Então é ele, né? Aqui é Deus na pessoa do Espírito Santo que vai convencer o homem. O Deus de criatividade infinita usa nossa criatividade limitada como eco para que outros sejam inspirados a adorá-lo. Nós passamos a existir e viveremos eternamente. Ele é de eternidade a eternidade. Nosso Deus é autoexistente. Amém? Agora nós vamos ver o atributo de Deus que ele quer comunicar a nós. Nós já vimos que nós não somos autoexistentes e nunca seremos. Mas Deus é bom, ele é totalmente bom e quer que nós sejamos boas. Como a gente já viu lá no primeiro capítulo de Gênesis, que descreve a criação, Deus criou tudo através da palavra, ele dizia haja e havia. E ele disse, haja luz e houve luz, simplesmente pelo poder da palavra. Mas se a gente continuar aí, o próximo versículo, Gênesis 1:4, o que diz? Deus viu que a luz era boa, separou a luz das trevas. A luz era boa. Agora, quem está com 1 João 1:5? Esta é a mensagem que eu quis transmitir a vocês. Deus é luz e ele não há treva alguma.
Lá dizia em Gênesis 1 que Deus criou a luz e viu que a luz era boa. E agora aqui está falando que Deus é luz. Deus é luz e a luz é boa. Então Deus é o quê? Bom. Se a luz que Deus criou é boa, a luz menor, porque ele é a luz maior, então ele é infinitamente bom. E se a gente continuar lendo o capítulo todo, vai falar, né? No final de cada coisa que Deus criou, Deus viu que ficou bom. Gênesis 1:31. E Deus viu que tudo que havia feito, tudo havia ficado muito bom. Tudo que ele fez ficou muito bom. Muito bom, feito de maneira maravilhosa pela palavra de um Deus muito bom. Deus é infinitamente e imutavelmente bom. Então, a bondade dele não tem fim e a bondade dele não pode mudar. Então, não há nada que eu faço para Deus ser mais bom, que nem existe isso, né? Seria melhor, mas assim, só para contextualizar aqui, não há nada que vai fazer Deus ser mais bom nem menos bom. A bondade dele não muda. Salmo 106:1. Aleluia, dê graças ao Senhor. Ele é bom, seu amor do coração. Aleluia. Pelo menos 5 vezes o salmista diz isso, né? Rendei graças ao Senhor porque ele é bom. A bondade de Deus é a razão de nossa humilde adoração por meio da gratidão. A bondade de Deus é a razão pela qual podemos crer que ele é capaz de fazer todas as coisas para o nosso bem. Porque ele é bom, então ele vai só nos fazer bem. Romanos 8:28 já diz isso, né? Quem está com a referência? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Aí fala, né? Ele age em todas as coisas para o bem. Podemos confiar que tudo o que agora não é bom, a gente passa por circunstâncias que não são boas no presente. Mas no final das contas, é para o nosso bem, porque Deus é bom. E essa foi a declaração de José para os irmãos dele. Nós conhecemos a história, né? Tudo que os irmãos de José fizeram para ele. E no final, o que foi que ele disse? Gênesis 50:20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Gente, a vida de muitos estava incluída a vida dos irmãos dele, que não fizeram bem para ele. Mas Deus estava usando toda aquela situação para o bem até mesmo deles. Aí tamanha é a bondade do nosso Deus. Toda a humanidade, sem exceção, experimenta diariamente a bondade de Deus, tanto os bons quanto os maus. O nascer do sol é para todos, a chuva é para todos, o ar que respiramos é para todos, as aves cantam para todos, as flores embelezam e perfumam para todos, para maus e para os bons. As boas novas do Evangelho também é para todos. Lucas 2, 10, 11. Mas o anjo disse, naturalmente, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo mundo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de Jesus. Jesus veio então para todos, né? O que o versículo está dizendo aí. A maior evidência da bondade de Deus foi enviar o seu Filho. Tito 3, 4-6. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. O nosso maior problema é que focamos sempre naquilo que não é bom. Nós reclamamos pelo que não temos, ao invés de agradecer pelo que temos. Precisamos nos maravilhar mais com a bondade de Deus. Precisamos contemplar mais as obras da criação. Precisamos adorar mais o Criador. Tiago 1:17. Toda boa dádiva
igual, dizendo do Pai para Jesus, que não muda como sombras inconstantes. Esse versículo reforça para a gente que se Deus não muda, a bondade dele também não muda. Por isso, muitos usam essa expressão: Deus é bom o tempo todo e todo o tempo Deus é bom. E tem também aquele cântico que diz: és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Ele é fiel e ele é bom o tempo todo. Assim como Cristo irradia a bondade de Deus, nós também devemos refleti-la. A bondade de Deus deve ser evidente na nossa vida. Mateus 5, 14 e 16, o que diz? Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder no cidade com filhos do monte. Também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca num lugar apropriado, e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está no céu. Então a nossa luz, ela tem que brilhar. Agora, não é a nossa luz, né? Nós não temos luz própria. Nós apenas refletimos a luz do Senhor. Devemos levar as outras pessoas a glorificarem a Deus através da nossa bondade. Eu sempre louvo a Deus, glorifico a Deus porque a bondade das pessoas aqui da igreja, Deus, né, coloca muitas pessoas boas para cuidar da minha vida aqui. Então eu estou sempre, o tempo todo, agradecendo a Deus por isso. Comento sempre isso na célula e eu agradeço mesmo, louvo muito a Deus. E cada dia parece que Deus vai colocando uma pessoa a mais para estar cuidando de mim. E isso me estimula a querer também praticar essa bondade. Então, a gente vai até contagiando as outras pessoas. Quando a gente tem essa bondade de Cristo em nós, nós começamos a contagiar outros também com a bondade de Cristo. Quando nós cobiçamos algo, estamos declarando que a bondade de Deus no presente, ela não é suficiente para nós. Porque eu não fico satisfeito com aquilo que eu tenho. Eu não estou satisfeito com a bondade de Deus para mim hoje. Então, eu cobiço sempre algo mais. As pessoas que são avarentas, elas querem reter agora porque elas acham que no futuro não vão ter. Então, elas querem fazer aquela reserva, aquela super reserva. Onde está Deus nessa equação? Toda vez que a gente quer algo que não temos agora, ou a gente fica preocupado com aquilo que a gente pode não ter lá na frente, isso demonstra que nós não estamos confiando na bondade de Deus. Precisamos ser bondosas e generosas, mas a generosidade só floresce onde não há medo da perda. Quando eu cobiço, quando eu sou avarenta, dificilmente eu vou conseguir ser generosa, porque eu tenho medo de perder, eu quero reter lá na frente, então eu acabo não sendo generosa no presente. Aqueles que têm convicção de que o bem os aguarda no céu, têm condições de ser generosos aqui na terra. Porque o que nós esperamos para o céu, para a vida no porvir. E lá nós não vamos precisar levar nada do que a gente tem aqui. A generosidade é a marca registrada daqueles que decidem ser luz nas trevas, assim como seu Pai Celestial. A generosidade é o cartão de visitas de todos os que receberam a boa nova da salvação por meio de Cristo. Desfrutamos da bondade de Deus todos os dias
E é por amor a Ele que devemos ser boas e bondosas. Não é se a pessoa merece, se não merece, se eu gosto, se eu não gosto. É por amor a Cristo, a Deus. Se nossa bondade for por amor a Deus, não nos importaremos também com o reconhecimento do outro. Ah, eu fui tão boa e ela nem agradeceu, nem disse obrigado. Nosso exemplo deve ser Jesus. Quem está com Atos 10, 38 e 39? Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, a ponto ele andou por toda parte fazendo bem, durante todos os oprimidos peculiares, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra, dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo no madeiro. Jesus fez somente o bem e mesmo assim ele foi rejeitado. Ele não desistiu de ser bom por isso. Por quê? Porque ele fazia isso por amor ao Pai. Ele fazia isso por amor a Deus. Não podemos nos cansar de fazer o bem. Paulo já nos adverte também em Gálatas 6, 9 e 10. Não nos cansemos de fazer o bem, pois o tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos a oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Ele quer que nós sejamos boas como Ele é bom. Amém.